Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 24. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." O seminário do criacionismo científico, infelizmente, acabou, mas nós vamos receber o professor Adalto mais e mais vezes. Eu queria encorajar os irmãos que não participaram desta vez a participarem. E enquanto eu participava do seminário e ouvia cada palestra, eu me senti como uma torcedora, né? Então, sempre que o professor ele entrava num assunto polêmico e ele jogava uma questão polêmica, e eu ficava lá no fundo torcendo para ver qual ia ser a conclusão comprovada cientificamente de que aquilo que está na Bíblia é fato e é perfeitamente evidenciável. E aí, quando ele concluía dizendo: "Por isso o que está aqui escrito é perfeitamente possível, é verdade", aí eu vibrava lá atrás, né? Tá vendo? Porque a minha fé faz com que eu seja, de fato, parcial, ainda que eu lide com questões, estudos e fatos científicos. E uma das afirmações mais interessantes que eu achei, e que eu vibrei muito também lá do fundo, é quando ele diz que as pessoas perguntam, né? Como que Noé conseguiu colocar na arca um casal de todas as espécies dos animais existentes na Terra? E que muitos cristãos que cultivam uma fé cega, e a fé ela não deve ser cega, dizem: o Noé colocou todos aqueles animais na arca pela fé. E o professor Adalto diz: não foi pela fé, foi pela porta. Né? E aí ele vai dar uma série de evidências e argumentos, ele vai comprovar, através de estatísticas e cálculos, que era perfeitamente possível, cientificamente falando e comprovando, que Noé tivesse colocado, sim, todos aqueles animais na arca pela porta. E eu vejo que, de fato, a ciência e a fé, elas dialogam. Elas não são contraditórias, muito menos excludentes entre si. Na verdade, a nossa razão ela é essencial para que a gente desenvolva uma fé saudável. Então, essa história da fé cega, do suicídio da razão, conforme expressou um cientista cristão aí, não é o que Deus espera de nós. Mas, por outro lado, a ciência e a razão elas não são capazes de explicar Deus em sua plenitude. Porque, se fosse possível, ele deixaria de ser Deus. Então, eu acredito que essa tensão que existe entre aquilo que é comprovável, aquilo que é cientificamente evidenciado, e aquilo que exige um passo mais ousado de fé, é uma tensão saudável. E a gente sempre precisa estar buscando esse equilíbrio. Tem um livro muito interessante que eu recomendo aos irmãos, se chama O Teste da Fé, Os Cientistas Também Creem. Esse livro ele é uma compilação de 10 declarações, testemunhos, de 10 cientistas, entre físicos, biólogos, astrônomos, matemáticos, que contam como eles conciliam a ciência, a sua profissão, com a sua fé
no cristianismo. Alguns testemunhos contam também como que eles se converteram. Muitos deles eram ateus e muitos deles acabaram cedendo, digamos assim, se rendendo ao cristianismo, justamente porque eles viram que muito do que a Bíblia relata é comprovado cientificamente, é fato histórico. Dentre esses testemunhos, a gente tem o de Francis Collins, que é aquele que mapeou o DNA humano, né? E ele foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano nos Estados Unidos. Ele diz assim, em algum momento ali da sua declaração: logo depois de me tornar cristão, eu constatei que não havia um conflito real entre a crença em um Deus criador e o uso da ciência para compreender como Deus fez essa criação. Não consigo imaginar como essa ciência, que mal nos permite examinar a criação de Deus, o ameaçaria de algum modo. Então, o diálogo entre a razão, a ciência e a fé é absolutamente possível, mas não diminui e não pode diminuir o temor que nós devemos ter quando nos aproximamos de um Deus que é eterno. A organizadora dessas declarações, então a pessoa que criou esse livro, O Teste da Fé, é uma mulher, a Ruth Bancewicz. Ela diz assim: depois que a gente lê todos aqueles 10 testemunhos, no final do livro, ela diz o seguinte: no tocante à fé pessoal, vemos claramente nos testemunhos como mentes lógicas encontram evidências para as reivindicações do cristianismo. Avaliam essas evidências e testam a fé com a experiência. Então, o que ela está dizendo é que, conforme a gente vai lendo os testemunhos desses 10 cientistas, são cientistas renomados, que são professores em grandes universidades na área de ciência dos Estados Unidos e da Europa, que quando a gente vê o processo através do qual eles se entregaram a Cristo e a forma como eles conciliam a sua profissão, a sua carreira como cientista e a sua fé, é um processo lógico, que busca evidências que são comprováveis através da experiência. Mas esse não é o único fator, é o que ela diz. Outras coisas foram importantes para a decisão desses homens de entregar suas vidas ao senhorio de Cristo. Que outras coisas? Além da lógica, da evidência, da procura por provas. A experiência pessoal, relacionamentos, evidência histórica e, o mais importante, a autorrevelação de Deus por meio de Jesus. Então, é verdade que a gente lida com a fé dessa forma. Ela tem, de fato, um campo que é obscuro, que é difícil, que é misterioso, que exige uma confiança maior em Deus acima das evidências e circunstâncias. Mas isso não quer dizer que ela é uma fé cega, uma fé ignorante, uma fé que não pensa, que não estuda e que não pesquisa. Então, esse conflito da fé com as suas incertezas é uma característica marcante na fé desse pai que nós lemos aqui no texto de hoje. Então, esse pai, ele tem um filho que sofre há muitos anos, desde a sua infância, ele diz para Jesus, sob a opressão severa de um espírito maligno, um espírito demoníaco. Versículos 17 e 18. Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. E esse pai, então, com esse problema muito grave, ele traz os seus filhos aos discípulos de Jesus. Mas o que acontece? Os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Eles não conseguem curar aquele menino e o seu filho. E então, esse pai se vê agora, cara a cara, frente a frente, ele tem um encontro pessoal com o próprio Jesus. E aí ele vai dizer o que para Jesus? Versículos 22. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus lhe diz, versículo 23, tudo é possível àquele que crê. E a Bíblia registra que imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa é uma das passagens mais favoritas minhas. Por quê? Eu gosto muito da maneira como esse pai expressa a sua fé a Jesus. Não é uma fé forte, não é uma fé cheia de convicções, cheia de certezas. É uma fé cheia de incertezas. Então, quando ele diz para Jesus, eu creio, depois parece que ele dá um passo para trás, e aí ele fica confuso e fala,
Não, eu não sei se eu creio. Não, mas eu quero crer. Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu acho que eu me identifico com a fé desse pai. É uma fé incerta, mas que quer crescer cada vez mais. É uma fé que me faz desanimar em alguns momentos de dificuldades. É uma fé que, no meio da correria do dia a dia, me faz, às vezes, parar e pensar, puxa, será que tudo isso vale a pena e por quê? Mas, ao mesmo tempo, é uma fé que está enraizada na pessoa de Jesus. E, por isso, não importa qual seja a circunstância, eu sempre vou acabar me rendendo a Ele, de novo e de novo. Ainda que eu não possa explicar todas essas incertezas da minha fé. Por isso eu gosto. Talvez outras pessoas não escolheriam essa passagem para falar sobre como deve ser a nossa fé, mas escolheriam, talvez, a passagem em que Josué derruba as muralhas de Jericó através daquela estratégia maluca de dar voltas em torno da fortaleza. Mas eu gosto assim, desse tipo de fé, dessa expressão. Eu creio. Mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque talvez eu não creia o suficiente, mas eu quero crer. E aquele conflito que é natural, é perfeitamente aceitável, quando de fato existe um relacionamento dinâmico e vivo com o nosso Deus que é pessoal. Então eu queria pensar em duas características dessa fé desse pai. A primeira é uma fé humilde. Vamos prestar atenção na maneira como esse pai se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus porque precisa de ajuda e pede compaixão. Não há algum outro interesse. Ele não quer acrescentar aos seus bens algo mais que a sua carne anseia. Ele não quer acrescentar a seu currículo algum mérito que o seu orgulho deseja exibir. Não. Ele está numa situação de falência. Ele já deve ter tentado de inúmeras maneiras a cura do seu filho. Ele está completamente desanimado porque nem os próprios discípulos de Jesus puderam curar o seu filho. Os discípulos, aqueles que são assim com Jesus, nem eles conseguiram. Será que tem solução? Será que o meu filho pode ser curado? Então é nessa condição de falência, de dependência, de fraqueza, de dúvidas e incertezas, é que ele se aproxima de Jesus, com humildade. Tem compaixão de nós, ajuda-nos. Esse pai, quando ele se aproxima de Jesus, ele não se aproxima reivindicando alguma promessa, porque a palavra diz, não é assim que nós fazemos muitas vezes? Porque se você é um Deus de amor, porque se você é um Deus fiel, não. Ele não se aproxima de Jesus com essa arrogância, querendo ele mesmo ser Deus e ditando para Deus o que Deus deve ou não fazer. Não. Se podes, se você puder nos ajudar, tem compaixão de nós. Quando esse pai se aproxima de Jesus, e ele se aproxima com humildade, ele não está preocupado em discutir com Jesus as razões da doença do seu filho. Por que é assim, Deus? Me explica que eu não entendo. Quando esse pai se aproxima de Jesus, ele parece nem ter tanta certeza de que tipo de ajuda pedir. Jesus, será que o senhor pode vir fazer aquela oração, né? Perguntar para o demônio o nome dele e fazer todo aquele processo e preencher a fichinha? Se podes fazer alguma coisa, qualquer coisa, para me ajudar. Essa é a atitude de humildade. E é com essa atitude que nós precisamos nos aproximar de Deus e exercer a nossa fé. Isso é humildade. É me colocar no meu lugar. Saber quem eu sou, o que eu sou. Fraco, dependente, limitado, vulnerável, mortal. Mas que diante de um Deus que é bom, que é perfeito, que é eterno, que é santo, cujo caráter é imutável, eu posso apresentar as minhas petições, as minhas necessidades e pedir para Ele. Pedir com humildade. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, embora Ele resista ao soberbo.
Então, apesar de todas as dificuldades e circunstâncias, esse pai ainda acredita. Por isso, olha só que interessante, ele não desiste de pedir. Por quê? Porque se ele olhasse só para as circunstâncias, ele teria que desistir. Não há mais esperança. Mas parece que não é para as circunstâncias que ele está olhando. Parece que a fé dele não está pautada nas circunstâncias, mas em alguém que transcende essas circunstâncias, essas realidades. Por isso ele não desiste. Essa fé cheia de incertezas, no primeiro momento, ela parece como uma nota desafinada. No meio de uma orquestra que a gente costuma ouvir, que fala, quando fala sobre fé, fala de ousadia, de coragem, de prosperidade, de exigência e de buscar o direito e a bênção. E aí essa fé cheia de incertezas, será? Me ajuda a vencer a incredulidade. Se você pode fazer alguma coisa. Mas à medida que eu vou observando e fazendo um estudo sério da palavra, e eu observo os homens e as mulheres de Deus, e até os homens e as mulheres que o autor de Hebreus, em capítulo 11, quando ele discorre sobre o que é a fé, quando ele nos dá exemplos de fé, ele fala dessas pessoas, não é uma fé convicta, não é uma fé cheia de certezas, é sempre uma fé rodeada pelas incertezas das circunstâncias. As implicações da fé dessas pessoas eram incertas. As premissas da fé dessas pessoas não podiam ser comprovadas. E, no entanto, eles perseveraram até o fim por causa da sua fé. Então, Abraão, quando ele sai da sua terra, ele deixa a sua família, ele vai para onde? Ele não sabe para onde ele vai. Ele só sabe que ele tem que sair de lá, mas Deus não dá o endereço de destino para ele. Cadê a certeza da sua fé aqui? Quando ele recebe a promessa de que a sua descendência será mais numerosa que a areia da praia, as estrelas do céu, ele já não pode mais ter filhos, a sua esposa é estéril. Moisés não tinha nenhuma garantia de que a sua conversa, aquela conversa maluca, aquele encontro maluco com o faraó, não ia lhe render a morte. Davi, quando ele enfrentou Golias, ele sequer tinha estrutura física para aguentar, para vestir uma armadura de guerra. E muitos desses nossos veteranos da fé foram mortos, torturados, por causa dessa sua fé, que, embora estivesse permeada de incertezas quanto às suas implicações, circunstâncias, resultados e até pressupostos, jamais permitiu que eles a negassem. O autor de Hebreus nos fala, então, no capítulo 11, versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Não é interessante? Quando a gente fala de fé, de crer em Deus, de orar com fé, a gente está pensando no que a gente vai receber por causa da fé ou pela fé. Mas a fé que a palavra nos ensina aqui e que esse pai aqui nos dá o exemplo, não é uma fé na concretização de algo, é a fé numa pessoa. Nossa fé não é construída com base nas circunstâncias ou em nossas próprias convicções e anseios. Na verdade, uma fé que se baseia nos nossos desejos, em resultados, em concretizações, não é uma fé verdadeira. É o nosso orgulho, o nosso desejo e tendência de manipular a Deus. Fé, portanto, não é pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele lida com as circunstâncias. Não, tudo vai dar certo. Não, no final vai dar certo. Não, vamos que vamos, porque o negócio vai melhorar. Não. Talvez não melhore. Talvez a circunstância piore. Quando a gente entra na Fundação Casa, e na primeira vez que eu entrei lá para compartilhar a palavra com aqueles meninos, eu dizia para eles, talvez muita gente entrou aqui e falou para vocês que se você entregar sua vida para Jesus, sua vida vai melhorar. Eu pregando para eles, né? Mas eu quero dizer que não vai. Se você entregar sua vida para Jesus aqui, sua vida vai piorar. Os meninos falavam, a senhora está louca.
É lógico, ele vai voltar ali para a bocada dele, agora ele não vai mais entrar no esquema ali do tráfico, ele vai vai continuar sofrendo o que a sua família lhe propõe, o abuso, o trabalho desde cedo, o roubo, e ele, diante de tudo aquilo, das circunstâncias que não mudaram, ele agora vai ter que dizer não, ele vai ter que lutar contra tudo aquilo. A situação vai piorar. Mas eu dizia para eles, mas se você aceitar Jesus aqui, se você tomar essa decisão, ele vai passar a morar dentro de você. E a vida que vai ser garantida para você agora, que não é aqui na terra, essa ninguém vai poder tirar. O negócio, a gente fala, né, na linguagem deles, o barato vai ficar louco. Mas agora você vai ter Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pois é assim. Então, a primeira característica, humildade. Não exigindo de Deus, não querendo ver resultados, não cobrando o que Deus deve fazer ou não, não manipulando Deus e querendo ser Deus, mas humildade, reconhecendo a minha condição de dependente, de vulnerável, de limitado, que eu preciso dele. Segunda característica, a fé dele é uma fé numa pessoa. Eu já tenho falado isso aqui. E não nas circunstâncias. Sabe, quando Jesus diz para ele, tudo é possível ao que crê, porque ele fala, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão, ajuda, aí Jesus fala, se pode, tudo é possível ao que crê. E a gente costuma pensar que Jesus está falando a respeito da fé do Pai, que se você crê, aí o negócio vai funcionar. Só que não é interessante, porque são duas situações. A primeira, está ali, o Pai, o Filho e os discípulos. Na segunda situação, é o mesmo Pai, o mesmo Filho, mas Jesus. E nessa situação, o filho não é curado. Mas nessa, o filho é curado. Então eu fico pensando se de fato o que Jesus está querendo ensinar ali é que o pai tem que ter fé. Porque ele não tinha fé ali antes. É o mesmo pai, o mesmo filho. O que muda nesses dois cenários é que aqui eram os discípulos e aqui quem está presente? Jesus. Esse crer não é a convicção pessoal, não, ele vai ser curado, aquele pensamento positivo. Porque ele quer que seja ser curado. É o crer em Jesus. Então, quando Jesus diz, se você crê em mim, entre parênteses, é possível. Aí, imediatamente, o Pai vai reagir às palavras de Jesus. Eu creio, eu creio. Ai, meu Deus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Então, o diferencial ali, e mais para frente, né, no versículo 19, mais para frente, no versículo 28, 29, os discípulos vão perguntar para Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar Jesus? Aí Jesus vai dizer que havia um problema ali com a fé dos próprios discípulos. Então, a questão não é a nossa convicção, certeza, aquela tal da fé cega, ou a convicção que, na verdade, denuncia os nossos próprios desejos carnais, mas é a confiança em Jesus, na pessoa de Jesus. E aí, quando eu ouço o Pai dizer, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, depois de tudo o que ele passou, depois de ter visto, assim, imediatamente antes, que nem os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio, mas por causa do que Jesus, por causa do encontro com o próprio Jesus, agora aquele Pai pode reagir de maneira diferente e falar, tá, eu creio. Eu me lembro de Pedro, em Lucas 5, versículo 5, quando Jesus está chamando os discípulos, e Pedro passou a noite inteira tentando pescar, e ele não conseguiu pescar um peixe sequer. Então, de manhã, Jesus chega ali na beira da praia, sobe no barco de Pedro, pede para que ele se afaste, ele ensina aquela multidão que está seguindo, e depois ele diz para Pedro, agora avança dentro do mar, lança a sua rede. Aí o que Pedro vai dizer? Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Está cientificamente comprovado que aqui não há peixe. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Porque és tu, Jesus, que está dizendo. Eu não sei explicar as circunstâncias. Mas se Deus é um Deus de amor, por que barari, baraná? Não sei. Algumas coisas eu sei. Algumas coisas eu posso explicar cientificamente. Algumas coisas eu posso comprovar através de evidências. Historicamente, argumentar, usar a minha lógica. Mas muitas eu não posso explicar. Mas isso não quer dizer que minha fé ela será menor
em Deus por causa dessas circunstâncias que eu não consigo explicar, que não me agradam, que são contrárias ao meu ego, ao meu orgulho. Diz que alguém disse que o que diferencia o cristianismo de outras religiões todo mundo fala muitas coisas, né? Tem gente que fala que o que diferencia é o amor, o que diferencia é isso, aquilo. Mas uma dessas pessoas diz que nas outras religiões, quando a pessoa ela busca Deus, ela diz: me ajuda a realizar isto e aquilo. E no cristianismo, a essência dele é buscar a Deus para dizer: me ajuda a realizar a tua vontade. A feitiçaria, a magia é isso. É eu manipular Deus para que as minhas vontades sejam realizadas. Mas esse não é o cristianismo. O cristianismo é ajustar a minha vida. Sempre, cada dia mais. Até onde? Até a cruz. Para realizar a vontade dele. Quando falamos de fé, nós estamos falando de fé e confiança numa pessoa que é viva, cujo caráter é inabalável, que é perfeito, santo, que em sua essência é amor, e ele provou esse amor, enviando o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. É desta fé que nós estamos falando. Da fé de que isso aqui que estamos vivendo, esta terra, não é tudo, não é o fim. Da fé de que podemos acordar na segunda de manhã e ir para o nosso trabalho pedindo que venha o teu reino neste lugar. Que a tua presença aqui traga salvação e esperança nesse mundo que está ficando cada vez mais louco e corrompido. É desta fé que estamos falando. Não de uma fé que Deus vai responder às minhas orações, cumprir minhas vontades, me livrar das dificuldades. Talvez não. Todas essas condições são incertas. Talvez sim. Talvez ele responda a sua oração. Talvez ele te livre das dificuldades. É incerto. Essas situações são as incertezas que a nossa fé abraça. Mas para permanecer até o fim, não dá para pautar a nossa fé nessas incertezas. Embora ela admita muitas delas. Para permanecer até o fim, nós precisamos pautar a nossa fé na pessoa de Deus. A nossa fé e confiança não são a certeza de que o problema vai se resolver, a oração vai ser atendida. Também não cobra algo de Deus. Essas certezas não são fé. Denunciam, na verdade, nosso desejo de manipular a Deus de acordo com nossas próprias inclinações, carnais e centradas em nós mesmos. A fé e a confiança em Deus, ainda que lide com as incertezas das suas implicações e pressupostos e resultados, são a paz e segurança que encontramos quando cremos e vivemos para Deus. Este que é imutável, que é eterno, que é amor em sua essência. E para confiar nele, nós precisamos conhecê-lo. Então é urgente que nós mergulhemos no estudo da sua palavra, que é a revelação da sua própria pessoa. Vamos ler juntos Hebreus capítulo 11. Depois que ele discorre a respeito de todas aquelas pessoas, todos aqueles exemplos de fé, a partir do versículo 39, que eu já li e vou repetir, ele diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, continuando no capítulo 12... uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanime. Se a sua fé é como a minha, cheia de incertezas quanto às circunstâncias, aos resultados, vamos nos lembrar de que a nossa fé, ela pode permanecer fiel e inabalável até o fim, justamente porque ela não está pautada nessas circunstâncias incertas, mas num Deus que é eterno, que é perfeito, que é santo e que é amor. Amém? Queria ter um minuto de oração agora no final, mas eu gostaria de fazer uma oração de intercessão
Não uma oração para nós mesmos, mas uma oração em favor de outros. Pode mostrar para a gente, por favor? Existe um ministério, se chama Portas Abertas. É um ministério que serve cristãos que sofrem perseguição religiosa em países na África, no Oriente Médio, ali no Sudeste Asiático. E hoje é o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Então, esse Ministério Portas Abertas, ele mobiliza igrejas em todo o mundo. Então, hoje, desde de manhã cedo e até o final do dia, diversas igrejas em todo o mundo estão levantando um clamor a Deus pelos irmãos, nossos irmãos da fé, que moram nesses países. Mulheres que perderam seus maridos por causa da sua fé, crianças que perderam seus pais por causa da fé, pais que viram seus filhos serem abusados e mortos por causa da sua fé. E eu gostaria de participar, então, desse trabalho tão precioso que Deus está fazendo. Quem tiver interesse em conhecer, depois pode acessar o site, portasabertas.org.br. Você pode se cadastrar, receber uma revista periódica com testemunhos, acompanhar. Você também pode doar, porque um forte nesse ministério é a distribuição de Bíblias nesses países, que é algo muito, muito precioso, porque é proibida, né? Então, é o contrabando da palavra de Deus ali. Então, essas doações, elas são destinadas a esse trabalho. E aí a gente pode acompanhar, então, como esses nossos irmãos lidam com a sua fé. E é um desafio para nós, porque enquanto nós temos o luxo de ter essas crises, né? Dia após dia. Eu não sei se eu quero entregar a minha vida ao senhorio de Jesus. Esses irmãos que estão nesses países, eles não têm esse luxo. Eles já precisam ter resolvido isso faz tempo. Se eu vou entregar minha vida ao senhorio de Jesus ou não. O que eles lidam agora é com a espada no pescoço, é com a arma na cabeça, é com os filhos sob a ameaça de violência, de abuso. E eles são coagidos a negar a sua fé. E a gente tem visto e acompanhado que muitos deles não têm negado a sua fé. E eles se submetem à morte, à tortura, eles veem seus filhos sendo mortos, mas eles não podem negar a sua fé, porque a sua fé não está pautada nas circunstâncias, mas a sua fé está pautada numa pessoa que é viva, que é real, que habita dentro deles, que a fé desses irmãos nos desafia. Vamos levantar esse clamor a Deus, pedindo para que Deus leve o seu consolo, a sua proteção, pedindo para que Deus não deixe esses irmãos desanimarem, mesmo em meio às dificuldades. Aproveita e pede perdão também pela superficialidade com a qual você tem vivido a sua fé. E vamos pedir para que Deus faça de nós aqui e em todo o mundo uma grande igreja que o glorifica e que serve o teu reino, porque confia nele e no seu caráter. Vamos levantar esse clamor, esse minuto de oração. Obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui em nosso meio, que não pode ser cientificamente comprovada, mas que é tão real, que é tão fresca. Obrigada pela obra da cruz que nos permite estar aqui em Tua presença. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, que nos ensina a Tua palavra, que nos ajuda a compreender, que nos revela o Teu caráter e nos faz Te conhecer, para que cada dia mais a nossa fé possa crescer e amadurecer, firmada em Ti. Senhor, nós Te levantamos um clamor nesta manhã, nos ajuntando a muitos irmãos e igrejas por todo o mundo, pedindo pelos nossos irmãos que estão nesses países, sofrendo por causa da sua fé, que têm enfrentado dificuldades e lutas que nós jamais podemos imaginar.
Pedimos que o teu consolo, a tua presença, essa presença fresca, viva e real do teu Espírito Santo, esteja ali com todos eles, Deus, segurando as suas mãos, não deixando que eles desfaleçam, mas que através de tudo isso as suas fés possam prevalecer, possam amadurecer, se fortificar e que a fé deles possa ser exemplo para nós. E assim, Deus, faz de nós uma igreja cuja fé é inabalável em Ti e que por isso independe e supera todas as circunstâncias para Te glorificar e servir o Teu reino. É o que Te pedimos em nome de Jesus.